Mais uma sentença de procedência, agora dessa vez na comarca de Goiânia, estado de Goiás, processo de superendividamento. Vou analisar com vocês todas as nuances dessa sentença, para que vocês compreendam todo o entendimento desse juiz da 21ª Vara Civil da comarca de Goiânia. E aí, caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários ali que a gente vai respondendo, tá bom? Vamos lá. Essa é uma sentença lá da comarca de Goiânia, estado de Goiás, uma ação que é ajuizada por, vou chamar aqui de Jesus, contra o banco Agibank e o banco BMG. Essa cliente, no caso, ela é aposentada pelo regime geral de previdência social, recebendo mensalmente o valor líquido de R$ 1.897,68. Ela se encontra numa situação de superendividamento, tendo contraído dívidas junto às instituições financeiras requeridas, no caso, o Banco Agibank e o Banco BMG. Aí a gente especificou os seguintes débitos: empréstimo consignado no valor de R$ 31.943,12, junto ao Banco Agibank, e empréstimo pessoal no valor de R$ 1.796,32, junto ao Banco Agibank também. Cartão de crédito consignado no valor de R$ 882,48, também junto ao Banco Agibank, e um cartão consignado de R$ 1.207 junto ao Banco BMG. Esses foram os produtos que foram repactuados na sua integralidade dentro da lei do superendividamento, no caso da de Jesus. Aqui a gente apresentou a planilha dela. Veja, o mínimo existencial dela, que é 2.545, supera em muito o salário dela. Agora eu vou falar algumas teses mirabolantes que o banco suscita nas petições de defesa deles, que são as contestações. Peças essas que é Ctrl-C, Ctrl-V. Né, o banco, como ele tem uma demanda muito alta jurídica, eles fazem a peça ao Deus dará. Então, às vezes, tem tese lá que eles defendem que a gente nem ventilou na nossa inicial. O Banco BMG apresentou contestação, suscitando preliminarmente a ausência de regulamentação acerca da lei do superendividamento, absurdo total. Inépcia da inicial por ausência de quantificação do valor em controvérsia, a gente apresentou o valor, né, por aqueles valores que a gente lançou. Inépcia da inicial por não preenchimento dos requisitos necessários para a incidência da lei do superendividamento. Agora é uma tese extremamente genérica, sem explicação plausível. E inépcia da inicial por ausência de plano de pagamento. A gente junta em toda a inicial. Toda. Então, eles fizeram a contestação ao Deus dará de forma totalmente Ctrl-C, Ctrl-V, sem analisar todas as nuances da nossa inicial. E inaplicabilidade da súmula 63 do TJ de Goiás. E aí arguiu também prescrição e decadência, que são teses que não cabem nesse caso. Aqui teve audiência, conforme foi falado aqui na sentença. As requeridas, no caso, não aceitaram o plano de pagamento apresentado pela autora, não tendo sido formulada contraproposta feita pelos bancos. A gente fez a proposta no nosso plano de pagamento e eles deveriam ter feito em sede de contestação ou então se manifestado posteriormente à audiência. Inclusive, o réu Agibank, apesar de devidamente citado e intimado, bem como habilitado procurador nos autos, não apresentou defesa, revelia. E aí a juíza decidiu. Alguns tópicos eu não vou analisar aqui, porque são tópicos extremamente jurídicos, não precisam ser analisados aqui no caso aqui do vídeo, que é voltado para a questão do superendividamento. Então eu vou pulando algumas partes. Aqui, no caso vertente, a presente ação foi corretamente ajuizada perante a autoridade judicial competente. A citação foi correta, que o juiz rejeitou algumas preliminares, né? Aqui que o juiz falou, quanto à alegação de não preenchimento dos requisitos necessários para a incidência da lei do superendividamento. Aí essa foi uma tese do banco que o juiz disse, a preliminar do banco não merece acolhimento, conforme se depende da análise dos autos, a autor indicou todos os seus credores, Banco Agibank e Banco BMG. Discriminou suas dívidas, apresentou comprovantes de renda e despesas, que são despesas do mínimo existencial dela, além de juntar plano de pagamento detalhado, saldo devedor total, o prazo para pagamento e a forma de amortização, a forma que ela vai fazer o pagamento. Os documentos apresentados pela autora são suficientes para demonstrar em tese a situação de superendividamento, cabendo ao julgador no mérito analisar se estão presentes os requisitos para a repactuação das dívidas, termos da Lei 14.181 de 2021, que é a Lei do Superendividamento. O banco alegou ainda que a inicial seria inepta por ausência de plano de pagamento. A gente junta a hora que a juíza falou para o banco. A preliminar não procede. Compulsão dos autos verifica-se que a autora apresentou o plano de pagamento tanto na petição inicial quanto posteriormente em versão atualizada, detalhando o saldo devedor total, o prazo para pagamento, que no caso aqui da cliente foram 51 meses, e o valor das parcelas mensais que ela podia pagar, que ela decidiu R$ 700 por mês e em 51 meses seria suficiente para fazer o pagamento da dívida dela. O plano de pagamento apresentado pela autora atende os requisitos estabelecidos no artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o processamento da ação. O juiz matou a pau aqui a tese do banco.
Aí eles colocaram outros princípios que não cabem perder tempo lendo, porque são princípios Ctrl+C, Ctrl+V do banco. E a juíza analisou o mérito da ação. Aí ela faz toda aquela abertura, analisando as nossas alegações, as nossas teses, né? Cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento na Lei 14.181 de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento. Aí ela fez uma análise, né, falando qual é o significado de superendividamento. É a impossibilidade manifesta de um consumidor pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Aí ele fez uma outra análise das nossas teses. De acordo com o extrato empréstimo consignado juntado em evento 88, a autora possui um empréstimo consignado, ativo junto ao Banco Agibank S.A., com parcela mensal de R$ 694,87, além de 2 cartões de crédito consignados de ativos, um do Banco BMG, com reserva de margem de 99,41, e outro do Banco Agibank. Somando-se os valores descontados mensalmente do benefício previdenciário da autora, R$ 694 mais R$ 99,41 mais R$ 99,41, chega-se ao montante de R$ 893, que equivale a 47,09% da renda líquida da autora. Além disso, a nossa cliente, a autora, apresentou a planilha de despesas mensais fixadas em 1.545, sendo água 120, aluguel 1.100, internet 175, alimentação 400, medicamentos 200, telefone 100, plano de saúde 220 e luz 230. Considerando que a renda mensal da autora é de R$ 1.897 e que os descontos dos empréstimos e cartões consignados somam R$ 893,69, resta-lhe apenas R$ 1.013 para fazer frente às despesas mensais de R$ 2.545, evidenciando um déficit mensal de R$ 1.541,01. Olha que interessante como esse juiz tem tato, como ele analisou bem todas as teses, todos os detalhes que a gente ventilou na nossa ação. Tal situação caracteriza comprometimento do mínimo existencial da autora, que não consegue arcar com suas despesas básicas após o pagamento das dívidas, configurando superendividamento. Ressalte-se que, conforme o artigo 3º do Decreto 11.150, considera mínimo existencial a renda mensal equivalente a R$ 600. É aquele decreto que poucos juízes estão levando em consideração, porque o decreto ele diz que o suficiente seriam R$ 600, mas a gente sabe que não dá para fazer nada com R$ 600. Portanto, resta configurada a situação de desprendimento da autora nos termos da Lei 14.181 de 2021, justificando a repactuação das dívidas. No caso em análise, a autora apresentou o plano de pagamento, propondo o pagamento de dívidas em 51 parcelas, no valor de R$ 738,48 cada uma, respeitando o limite de 5 anos ou 60 vezes estabelecido pela lei. Nesse contexto, considerando que não houve acordo na audiência de conciliação, cabe ao juízo, nos termos do artigo 104b do Código de Defesa do Consumidor, instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos. O que é integração? É a unificação dos contratos em um único plano de pagamento. Para revisão e reintegração dos contratos e pactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Ou seja, como os credores não apresentaram, no caso os réus, não apresentaram contrapropostas, eles negaram sem legal motivo, o juiz coloca vigente o plano judicial compulsório, ou seja, o juiz determina que seja cumprido nos moldes que nós apresentamos em sede de petição inicial. O parágrafo 4º do artigo 104b do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 anos ou 60 vezes, sendo a primeira parcela devida no prazo máximo de 180 dias, 6 meses, contado da sua homologação. Ou seja, aqui a cliente pediu 6 meses de carência, que é o prazo máximo. Diante disso, entendo cabível a repactuação das dívidas da autora mediante plano judicial compulsório nos termos do artigo 104b do Código de Defesa do Consumidor. Aí a juíza mencionou que para a elaboração do plano judicial compulsório, ela iria considerar os seguintes elementos. O valor total das dívidas, R$ 35.828,92. Prazo para pagamento que a autora escolheu, a nossa cliente, 51 parcela. Aí ela mencionou que está respeitando o limite máximo de 5 anos. Carência, 180 dias, 6 meses, que é o limite máximo que a lei estabelece. Aí ele colocou a correção monetária, taxa Selic fixa anual, e o valor da parcela mensal, R$ 738,48, que em 51 vezes pagaria toda a dívida dela.
Aí o juiz mencionou assim, olha como ele se atentou aos detalhes. Embora o valor da parcela mensal 738 supere o limite de 30% da renda da autora, entendo que se trata de montante proposto pela própria devedora, que se dispõe a comprometer parcela maior de seus rendimentos para quitar suas dívidas, demonstrando boa fé. Ademais, o valor proposto é inferior ao atualmente descontado do seu benefício previdenciário, representando uma redução de aproximadamente 17,37%. Ressalta-se que o plano de pagamento apresentado pela autora prevê a quitação integral das dívidas, incluindo o principal e os juros, preservando assim os direitos dos credores, conforme exige o parágrafo 4º do artigo 104b do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, entendo que o plano de pagamento proposto pela autora atende aos requisitos legais e deve ser homologado como plano judicial compulsório nos termos do artigo 104b do Código de Defesa do Consumidor. O juiz julgou procedente o pedido para reconhecer a situação de sobreendividamento da autora de Jesus, homologou o plano judicial compulsório para a repactuação das dívidas da autora junto aos réus, Banco Ashbank e Banco BMG. Aí ela falou novamente, dívida, prazo 51 vezes, carência 180 dias ou 6 meses, e o valor da parcela, conforme a gente já mencionou. Aí olha que interessante que o juiz determinou. Determinar que os réus adequem os contratos e descontos realizados no benefício previdenciário da autora aos termos do plano judicial compulsório homologado no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a R$ 10.000. Ou seja, o que o juiz quis dizer? Para os réus irem lá na folha de pagamento, como são empréstimos consignados, e fazer a alteração do valor, para que seja descontado no olerite o valor corrigido. Aí ele determinou a suspensão do nome da autora do cadastro de inadimplente Serasa, SPC e similares, isso inclui o registrato, em relação aos débitos objeto desta ação, no prazo de 5 anos, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a 10 mil. Aí ele falou, né, advertiu a autora, aqui no caso, declarar a impossibilidade de contratação de novos empréstimos consignados ou cartões de crédito consignados pela autora durante a vigência do plano judicial compulsório, ressalvada a hipótese de quitação antecipada das dívidas objeto desta ação. Ou seja, a autora, nossa cliente, se ela quiser quitar antecipadamente a dívida, isso faz com que ela volte a ter crédito mais rápido. Porém, o juiz falou somente de empréstimo consignado e cartões consignados. Ela ainda haverá a possibilidade de contratar empréstimos pessoais, cartões de créditos comuns, que não sejam os consignados, né, mas a gente sempre adverte a autora para evitar fazer novas dívidas enquanto se está cumprindo o plano de pagamento. Porque se o plano de pagamento for descumprido, o banco vai ter um título executivo que ele pode entrar com cumprimento de sentença. Basicamente é isso, Dr. Marcelo Pereira de Amorim. Parabéns pelo bom senso, parabéns pela clareza, pelo tato, né? Pela sensibilidade em lidar com pessoas endividadas. E eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que acompanharam esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Já compartilha esse vídeo com quem você acredita que tenha interesse em saber sobre essa temática. Já segue e compartilha para que a gente possa crescer cada vez mais e ajudar mais pessoas a sair do superendividamento. Tá certo? Obrigado e tchau!